E consegui voltar. Estamos ao vivo? Estamos ao vivo? Ah, aqui a Adriana voltou. Oi, Dri, vou tentar colocar você aqui de novo. Eu tô ouvindo, pessoal. Muito problema agora na rede, né? Por conta justamente do excesso de pessoas fazendo live. Acho que sua câmera tá invertida, Dri. Voltou. Aê, voltou! Ai, você ouviu eu dizendo? Parece que o pessoal tem me avisado que tá tendo um excesso de gente fazendo live. Justamente tem muita gente querendo contribuir, né? Todo mundo. É engraçado o ser humano, né? Ele realmente se preocupa, ele quer contribuir, né? Tá todo mundo aí tentando, de alguma maneira, ajudar para o pessoal ficar bem, né? Ficar bem nesse desafio. Eu estou tentando, enquanto eu falo com você, ver se eu volto aqui no Face também, porque eu tenho muitos amigos que preferem o Face ao invés do Insta. Então eu procuro fazer nos dois, tá, Dri? E até que parte você pegou? Porque teve uma hora que para mim parece que você tinha caído, mas parecia que eu ainda estava online. Até que a parte que o alienígena vai chegar na minha casa. Tá. Nossa! E ó, vai, viu? Vai mesmo. Você fica olhando, depois você me fala se é verdade ou não, viu? Deixa eu só ligar aqui no Face. Eu tô vendo você da testa para baixo só. Da testa para baixo? Acho que seu celular tá um pouquinho alto. Deixa eu ver se eu abaixo aqui um pouco, então. Opa! Melhorou? Melhorou? Sim, agora eu vejo seu rosto todo, seu cabelo. Que bom! Então tá bom, obrigada. Eu acho que eu tô ao vivo aqui no Face de novo também. Vamos lá. Então, eu tava te falando, vai vir realmente, Dri, uma nave espacial. Você vai ter essa sensação. Que vai vir uma nave espacial, vai abduzir o Renato, vai levar embora e vai colocar um ET no lugar, porque ele vai mudar completamente da água pro vinho, do dia pra noite. Vai virar uma pipoca, sabe assim? Era milho, pof. Você fala, o que aconteceu? Costuma ser assim. Eu tive essa impressão, com as mães que eu falo dos meus escoteiros, elas falam, nossa, você tá me espionando lá em casa. Eu falei, não, é porque é assim mesmo que a gente se sente. E aí, o que acontece? Eu cheguei a falar para você chegou a pegar a parte que eu falei que o escotismo usa, a parte do interesse do jovem específica para cada faixa etária, o videogame também. E o videogame, o Free Fire especificamente, ele usa exatamente essa vontade do jovem, na idade do Renato, de explorar novos territórios com os amigos, justamente para fazer com que eles queiram jogar, viciem, entre aspas, não estou falando do vício patológico, depois eu vou falar sobre isso, mas queiram, tenham aquela vontade, aquele desejo incontrolável de jogar, entendeu? Ó, meu filho entrou aqui no Face também. Oi, filho, tudo bom? Que saudade de quando ele jogava o Alex Kidinho, né, filho? Era o Alex Kidd e como que chamava aquele outro dos bichinhos que ficava pulando, Ti? Eu falei agora mesmo? Mortal Kombat? Acho que era. Acho que era Mortal Kombat. E fala pra mamãe, filho, se você estiver aqui no Face vendo a mamãe. Qual era o jogo que você jogava? Aquele que ficava assim, ó. Que eu jogava com você, que tinha uma menininha japonesinha de trancinha, assim. Então, Dri, o que acontece? Eles usam... O game usa justamente essa vontade do jovem de ter esse grupo de amigos e ir para um lugar. Você chegou a ouvir como é que funcionou o Free Fire? O negócio de ir para a ilha? E que é online, Sim. Não tem pause? Essa parte tinha passado? Não, assim, eu acompanho o Renato muito de perto, né? Tudo que ele faz, ele compartilha. Eu sou uma pessoa muito próxima dele, porque o diálogo... Eu estabeleci o diálogo com ele quando ele era muito pequeno ainda. Então Incrível, a gente conversa sobre tudo, a gente não tem vergonha de nada, a gente, assim, às vezes eu vejo que ele fica um pouco envergonhado em determinados assuntos, mas eu trato tudo com muita naturalidade. Até o dia que eu recebi um bilhete, né, desse tamanho, escrito Renato, eu te amo. Aquele dia eu quase morri. Eu olhei para aquilo e falei... Mãe, filho, mas enfim, eu consegui superar. Mas... Sobreviveu! Mãe, eu não gosto dela. Falei, ai, graças a Deus. Ai, graças a Deus! Dessa não! Que bom!
Mas assim, a gente tem um Então, diálogo você muito sabe... bacana. Mas Então, eu você espero sabe assim que essa transição seja assim tranquila. Eu espero. Assim, tá? Não vou dizer para você que não tem desafios ou que vai ser a coisa mais fácil do mundo ou a pior coisa do mundo. Nada disso. Você já tem um dos elementos que é o que falta na grande maioria dos pais que costumam ter problema com os adolescentes, principalmente, que é a falta do diálogo. Mas você vai perceber algumas mudanças no comportamento dele, que essa proximidade que vocês têm, você vai perceber que ela vai se afastar um pouco. E você pode se ressentir um pouco disso. Porque o depoimento que eu mais ouço dos pais, das mães, é o seguinte: nossa, mas ele era super meu amigo, a gente vivia junto, a gente fazia as coisas juntos, agora não quer saber de mais nada, não sai comigo, não fala comigo, se tranca no quarto, não se abre. E eu sempre fui tão amiga, tão disponível, né? Isso os pais falam muito, tá? Mas assim, é porque é relativo. O tipo de relacionamento que você tem com o Renato na fase da infância não vai ser o mesmo tipo de relacionamento que você vai ter com ele na adolescência. E isso é natural. O que nos protege, nós mães, é a gente ter essa consciência de que o bebê vai crescer, né? De que não vai ser a mesma relação. Que ao mesmo tempo que ele vai te amar para sempre, por mais que algumas situações pareça que não, ele vai te amar para sempre, ele ainda vai ter mais interesse, de repente, na menina. Aí vai ter o churrasco em família e ele vai preferir não ir no churrasco em família para ficar com a menina. E a gente sofre com isso. A gente não quer ficar em segundo plano na vida dos filhos, né? É toda uma questão de consciência, né, Val? Por exemplo, eu tenho uma amiga que tem filho único. E esse menino, quando ela levou ele numa festa, chegou na festa, tinha lá uma comprida de salto e unha pintada. E ela deixou o moleque lá e a outra já agarrou o filho dela, ela quase morreu ali diante da situação. Então, a gente vai aprendendo com o desacerto do outro, né? Porque isso não é um erro, isso é da vida. E eu vou te falar uma outra coisa assim, ó, tomara a Deus que meu filho não puxe pra mim. Porque eu era um ser humano na adolescência, de manhã eu tinha um humor, na hora do almoço eu tinha outro, à tarde eu tinha outro, à noite eu era outro, e no outro dia, e assim, sabe? Então... ele se parece muito comigo, mas eu espero realmente que ele não se pareça comigo nesse aspecto, porque eu sofri muito na adolescência. Bipolar, né? Os pais falam que é bipolar. Eu vou te falar uma coisa, isso daí não é uma característica só sua, viu? É você e a torcida do Flamengo toda, porque faz parte Na verdade, isso daí é culpa do cérebro do adolescente. Ele está passando por um processo que está tendo podas neurais e que provocam essas reações, né? Tem uma série de fatores, um deles é a questão dos hormônios, mas não é só esses hormônios, né? Tem todas as inseguranças das mudanças que estão acontecendo, e um fator que a gente descobriu relativamente recentemente, né, na ciência, que é assim, as emoções, a parte do cérebro da gente que gerencia as emoções, ela é primitiva. Os animais têm isso, né? Que é o sistema límbico que gerencia nossas emoções. No ser humano, é a primeira parte, né, que nasce com o bebê, né? O nenê chora, tem raiva, tem suas emoções ali. Mas a parte racional, que é o córtex pré-frontal, é a última parte do cérebro a se desenvolver, a se conectar. E a parte racional é o que dá pra gente aquela coisa assim, bom, amanheci de TPM hoje, mas eu sei que ninguém tem culpa disso, então eu vou me controlar, vou fazer uma respiração, vou, né, dar um jeito de não descontar nos outros. É um freio, é como se fosse um freio a esse manipulador emocional que a gente tem dentro da gente, que é a parte do cérebro emocional, né, que ele nos governa, né? Quem tem a parte do raciocínio já desenvolvido, os adultos, conseguem ter né? Alguém faz um desaforo para você, você consegue manter a compostura. Às vezes, né? Nem sempre. No trânsito, não. Mas, de uma maneira, a gente tem pelo menos os mecanismos para conseguir controlar isso, racionalmente. Adolescente não tem. Então, as nossas emoções... Não, as nossas emoções, elas mudam o dia inteiro. O dia inteiro. Ela não fica estática em momento algum. Nossas emoções, de todos os seres humanos. A questão é que os adultos, a parte racional, toma conta. Nossa, às vezes você amanhece, não tem dia assim, Dri, que você amanhece e fala, nossa, hoje eu não queria levantar, não. Mas aí você fala, não, mas eu tenho que fazer isso, 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 então eu vou levantar e vou fazer o que tem que fazer. Não é assim? Né? Tem dia que você tem vontade de sair pulando e cantando alto, mas fala, não vou fazer isso, que eu vou incomodar meu vizinho, vou ficar de boa.
Não é assim? Né? A gente se controla. Eles não têm essa possibilidade. É essa a dificuldade deles, por isso que fica tão bipolar. Mas eu vou voltar à parte aqui dos jogos depois. Então não se culpe, tá? E se ele ficar assim também, saiba que é normal. Não é porque ele puxou você, é porque ele puxou a humanidade. Tá bom? Amém. É normal, vai passar. E se você tiver instrumentos para ajudá-lo a passar por isso de uma maneira melhor para ele, melhor para você. Né? Não ficar só naquela, vai passar e deixa o moleque lá sozinho com as emoções dele para ele se virar sozinho. Não é o seu perfil, pelo que você me disse, pelo que eu te conheço. É muito sofrido, é sofrido. Eu acho que a gente precisa... Eu acho que o diálogo, ele por menor que seja, né, uma palavra de carinho às vezes aterriza. Uma palavra de carinho. Exatamente. Nossa, você falou tudo. O grande problema, Adri, é que assim, quando os adolescentes... Porque tem uma outra coisa que vai acontecer também. Anota aí, além da nave espacial. Às vezes eu falava assim, meu Deus, eu cortei o negócio errado. Eu não deveria ter cortado o cordão umbilical quando o Thiago nasceu. Eu deveria ter cortado a língua daquele infeliz. Porque às vezes falam umas coisas pra gente que a gente sabe que a gente não merece. E aí a gente se magoa. Fala. Aqui em casa já tá pronto isso. Já tá pronto. Já, nasceu pronto. Não mereço isso não é? Pois é, só que assim, aí o que acontece? Nós, como todo ser humano, a gente se ressente disso. E aí a gente leva pro lado pessoal, a gente acha, poxa vida, que ingratidão. Uma das frases que eu mais ouço das mães é, meu filho é um ingrato. Meu filho não reconhece as coisas que eu faço por ele. E aí ela fica magoada, e estando magoada, ela não tem assim uma disposição de realmente ir lá, mesmo com a criatura fazendo malcriação, achando que é melhor que você, achando que pode tudo, que já manda, que já é o rei da cocada preta. Né? Porque adolescente se acha. Não, quem se acha é adulto. Adolescente se tem certeza. A gente se irrita. E a gente fala, é assim? Então vai pra lá, se vira, que eu não vou mais nem lavar sua roupa. Entendeu? Sai daqui. Manda pra fora de casa. Manda pra fora de casa, de verdade, literalmente. Entendeu? Por quê? Porque se magoa, não consegue entender, não tem o conhecimento, na verdade. Não é culpa dos pais e das mães. Ninguém explicou isso pra gente, né? Não vem com manual, né? Disso. Você pega o pacotinho no hospital, embrulha, leva para casa e você se vira com o pacote à medida que o tempo vai passando. Não tem manual de instruções, exatamente. E conforme vai crescendo, quando você começa a entender como é que brinca com aquele negócio de filho pequeno, eles crescem e muda tudo. Muda tudo. O que funcionava na infância não funciona mais na adolescência e você fica perdido. Né? Então, aí o que acontece? Inclusive com a questão do videogame, a gente não consegue entender que as coisas que funcionavam na infância não funcionam mais na adolescência. Então, aquele recurso de falar assim, olha, vai sentar no cantinho para pensar, pode mandar. Não funciona mais. E com adolescente, daquele que você... Tem mãe que aprendeu, que foi assim que foi ensinada, a pegar a Havaiana, fala que é a psicóloga de antigamente, Dona Havaiana, e dar uma sapecada na bunda. Existem recursos mais evoluídos de educar, mas a gente não aprendeu nenhum, então a gente usa o que a gente tem. Eu batia no Thiago, e não era Havaiana não, era cinta, e me arrependo amargamente. Eu percebo os prejuízos que eu gerei no meu filho, mas era o que eu tinha na época, já me perdoei, entendeu? Porque não tinha outra coisa para fazer. Não tinha a internet para buscar informação, era o que eu tinha. Fiz o meu melhor, já passou, não tem mais o que fazer com o que passou. Vamos daqui para frente, né? Tenho procurado usar recursos para daqui para frente, tá tudo bem. Mas aí o que acontece? Olha aqui, Elaine Campos. Adoro suas dicas. E quando se fala de namoro com 10 anos? Ai, Leandro, você quer que eu faça uma live só sobre isso, Elaine? Eu vou fazer, aí tá bom? A Havaiana tem que cantar. Namoro com 10 anos, a Havaiana tem que cantar. O que é? Gente, para quem tá aqui no Face e não tá acompanhando, a Adriana, minha amiga que tá aqui no Instagram, ela tá dizendo assim, ó, se falar de namoro com 10 anos, a Havaiana tem que cantar. Eu tô explicando para ela que não, que é pior. Lembra do Romeu e Julieta? Se proibir ele em casa, fia. Usa a psicologia reversa. Chama a menina para ser sua amiga, que você vai ver que funciona melhor do que você proibir, castigar, falar que ele é novo demais. Não funciona, tá? Então, a questão do jogo, eles fazem de propósito. E assim, qual que é o problema do jogo? Tem duas situações distintas. A primeira é a vida normal.
que não é o que a gente está vivendo agora por conta do confinamento. Tá tudo de ponta cabeça, né? Agora, no confinamento, o que a gente mais precisa tomar cuidado é da coisa não ficar excessiva, né? Não ficar rodando, trocando o dia pela noite, ficar no jogo 24 horas por dia. Tem gente que não está conseguindo controlar isso e está difícil. Por que não? Porque a formação dos hábitos, ela se dá assim, quando você faz muitas vezes, né, uma coisa só, você se habitua naquilo, e o vício começa assim também. Além de toda a questão de formação de hábito, ainda tem os fatores viciantes do jogo, né? Então, se a gente deixar eles ficarem em um número excessivo de horas só no videogame, aquilo pode sim se tornar um vício patológico, uma coisa de vício mesmo, né? Vício literal, não aquela jeito de falar que a gente fala, sou viciada em videogame. Né? Não é força de expressão, sou viciada em brigadeiro, entendeu? Mas assim, há de se compreender que se eles estão com um tempo maior ocioso dentro de casa, não podem sair, não podem encontrar os amigos, não podem ir na escola, a gente tem que ter um pouco de consideração e deixar que eles também tenham um pouquinho mais de liberdade, um pouquinho mais de flexibilidade com o tempo que a gente já limitava para eles, para esse tipo de atividade. Né? Então, de novo, Dri, é aquele pilar do equilíbrio que eu vivo falando nos meus conteúdos, sabe? Nem tanto lá, nem tanto cá, sabe? Não é proibir, tirar da tomada, esconder, cortar a internet. Isso não vai funcionar, ainda vai ter um efeito rebote, né? Que o adolescente, principalmente o Rê tá chegando nessa fase, ele vai precisar demais da companhia, mesmo que virtual, dos amigos, dos pares deles. Só os pais não bastam mais. Eu conheço algumas... Tiago, meu filho Tiago, quando ele era pequenininho, eu era solteira, eu tive Tiago solteira. Eu decidi não casar, porque eu achei que uma bobagem só por adolescência já estava bom, né? Só engravidar e ter um filho já estava bom, não precisa casar também pelo motivo errado, né? Então eu criei ele sozinha. E tinha uma época em que eu me sentia muito sozinha, mas eu estava querendo assim um romance, um companheiro, né? E por mais que o Tiago... fosse meu companheirinho, que ele fizesse parte da minha vida, que eu me dedicasse muito a ele, não supria aquela necessidade. Entende essa analogia que eu tô fazendo? Sim, lógico, né? Então, assim, eu precisava de um marido, de um namorado, de um romance, não do amor que eu tinha com o meu filho. Aquilo não me era suficiente. E da mesma maneira vai acontecer... É uma questão etária, né? Etária, sim, né? Não adianta você... Não é o mesmo amor. Não, e assim, não é o mesmo papo, né? Não é o mesmo papo, não é a mesma vibe. Você precisa estar no contexto do outro. São necessidades diferentes, né? A minha necessidade de um adulto, um cônjuge, um par, é diferente da necessidade do meu filho e do amor. Então, então ele falava isso pra mim, mãe, mas eu tô aqui com você, né? Às vezes eu falava assim, eu tô me sentindo sozinha. Ele falava, não, mãezinha, eu tô aqui com você, pequenininho. E era difícil de explicar para ele. E eu tô te falando isso para fazer uma analogia com a necessidade que o adolescente tem do amor dos pares. Não de namorada, mas dos amigos, sim, a amizade, entendeu? O apoio e o amor dos pais é fundamental e não deve diminuir nessa fase da adolescência. Deve continuar e a dedicação tão grande, tão intensa como era quando quando eles eram bebês. Lembra? Lava fralda, mamadeira, acorda a noite inteira. E aliás, eles consideram que eles nunca usaram fraldas, né? Não sei se você é assim. Não, eu usei fralda nunca, jamais. Eu não, imagina. O meu neto com 3 anos falava assim, eu sou grande. Um menininho perguntou pra ele, você é pequeno? Ele, não, eu sou grande. Eles jamais admitem, né? Que são pequenos. Imagina. Botar foto do filho da gente quando eles eram bebês na internet é justa causa para bloquear no Face, tá? E eu vou dar razão a eles. Eu acho também, eles já não foi. Gostam. Já. Não gosto. Não gosto. Então, assim, o amor a vontade de estar com os amigos é uma coisa que os pais, por mais próximos, por mais amigos que sejam, não supre. Então não adianta a gente ter ciúmes dos amigos. É outro papo, é outro assunto, é outra necessidade. O que nos cabe como pais é compreender esse momento, ter conhecimento, né, a respeito de toda essa necessidade, essa evolução do ser humano que o nosso filho está passando, e não querer competir nem com a namorada e nem com os amigos. Eu também, né?
Eu concordo plenamente com você, porque, assim, se eu tive, ele também vai ter. Se você teve, ele também vai ter. Então, Sim. é natural, né? E, assim, eu acho que essa questão de você impor algumas coisas não funciona. Aqui em casa tem uma regra. Enquanto come, não joga. Ai, perfeito! Enquanto come, Maravilhoso! e, tipo assim, ó, eu vou assistir o YouTube, mas você demora demais para comer, então você não vai, mas as suas refeições são sem nenhum tipo de coisa que. Então eu vou pôr uma música bem chata. Isso, porque aí você come rápido. Isso é uma comida esfria, né? Mas assim, eu acho que eles são necessitados de limite, eles gostam de limite, né? Eu assim. Não, eles precisam. E demonstra, o amor, ele tá no limite que a gente coloca diante das situações do dia a dia. Não adianta você querer impor, a hora que cresceu. Você tem que ir dosando isso dia após dia, ano após ano, até eles entenderem que eles são capazes da vida deles sozinhos. Mas enquanto estiver ali debaixo do nosso olhinho, eles precisam da nossa orientação. Porque também é duro você deixar a pessoa sozinha, abandonada, né? Eu não sabia um monte de coisa. Minha mãe não tinha conhecimento para mim. Porque a minha mãe era, você imagina, né? Eu tenho 50 anos, a minha mãe tinha um pouco mais do que eu, e a educação dela era muito diferente da minha, então a minha em relação ao Renato, eu acho assim que existe um equilíbrio bacana aqui em casa, entre mim, ele e meu marido, né? Porque todo mundo faz um pouquinho. Mas não é tudo à vontade, mas também não é tudo proibido. Tem que ser assim mesmo, viu? E vou te falar uma coisa, você vai ter menos dificuldade, justamente por causa dessa sua postura de acompanhar, de estar junto, de dar limites. Mas o que eu tenho procurado fazer nas redes sociais um pouco, Dri, é ajudar aqueles pais que não sabem mais. Tem mais acesso com nenhum videogame. Por que não? Porque nos adolescentes, principalmente, muda a questão da melatonina que começa a agir para dar sono. Melatonina é aquele hormônio do sono. E nos adolescentes, ele começa a agir mais tarde, pelo menos 2 horas mais tarde do que nos adultos. E ela também é desligada de manhã mais tarde. Por isso que os adolescentes têm muita dificuldade de acordar de manhã para ir para a escola. Tem até um movimento de pais que estão fazendo pressão para mudarem as políticas de educação para o horário de aula dos adolescentes ser modificado por conta dessa evidência científica, da mudança de horário deles, entendeu? Então, colocar esse limite, né, de que depois de determinada hora não se joga mais videogame, porque quanto mais tarde você sai do videogame, mais tarde vai demorar para o seu cérebro, né, desacelerar e você conseguir dormir. Por isso que está havendo essa inversão, que tem muitos casos de adolescentes invertendo, trocando o dia pela noite, sabe? Passa o dia inteiro dormindo, acorda 4 da tarde e passa a madrugada inteira jogando, né? Então, um dos fatores é esse, o cérebro. Meu marido é garoto de programa. Calma que eu vou te explicar. Ele é programador, ele desenvolve software, aí como ele faz programa de computador, eu falo que ele é garoto de programa, então faça essa trocadilho. Ele é programador. Quando ele está programando que ele fica até um pouco mais tarde, nossa, ele tem muita dificuldade de dormir depois, porque o cérebro fica acelerado e não continua consegue. Trabalhando, Exatamente. Aí junta isso, é a mesma coisa do videogame, né? O cérebro fica ali ativo, trabalhando, e junta isso ainda o fator dessa alteração de horário de melatonina agindo no adolescente, nossa, é caos. Para eles
É o que dá. Entende? Essa É muito dificuldade. Então, complexo tem que pôr crescer, limite. né? Oi? É muito complexo crescer, né? Muito, muito complexo. E se a gente tem conhecimento para ajudar nesse processo, tanto melhor para eles, né? Tanto melhor para eles. Então, Dri, que eu estava te falando, uma das coisas que a gente pode... Eu vou liberar depois que a gente terminar a live, eu vou liberar o e-book para você, tá? Vou liberar para a galera também. Tô tendo problemas de conexão aqui de novo. Acho que a gente vai ter que escolher outro horário para fixo, viu? Para esses nossos momentos. Mas tudo bem. Está ouvindo aí ainda, Dri? Está aqui comigo? Tô te ouvindo. Ah, tá aqui. Então, beleza. Então, Dri, uma coisa, você está fazendo certinho. Estabelece, não deixa... Senta com ele e estabelece as regras, tá? Propõe para ele algumas atividades que não sejam só o videogame. Ele vai argumentar com você, ele não vai querer, porque realmente dá prazer, é inegável, tá? Dizer que não... Até droga dá prazer. Não é verdade? Não adianta a gente negar isso. O que nos cabe, na verdade, é a gente trabalhar em cima da realidade. Tampar o sol com a peneira não vai funcionar. Porque que é legal jogar, eu não te falei, eles vão para uma ilha com 50 amigos e um fica ajudando o outro e eles vão matando lá. Ah, e pode ficar tranquila também, Dri, que tem estudos já que comprovam que as crianças, jovens, adolescentes, eles não ficam violentos por conta de influência do videogame, tá? E até tem uma prova cabal disso. Se fosse, o Thiago ia andar pela rua e quando ele visse assim, uma construção com tijolinho, ele ia bater a cabeça no tijolinho para ver se saía uma moeda. Não tá comprovado que não é. Esses casos assim que aparecem, né, do pessoal que faz aquele genocídio, mata todo mundo, entra nas escolas metralhando, não tem nada a ver com videogame, é outro assunto, tá? Então não precisa ter esse medo não, que já está comprovado que não é isso, tá? O que dá problema realmente é o vício. E o vício, a característica principal do vício é quando ela passa a interferir nas outras coisas da vida. Enquanto o jovem joga, mesmo que seja por muitas horas, tá? Muitas horas, 3 horas, 4 horas eu acho um absurdo, é um exagero. Né? Dependendo da idade, a gente deve limitar até 2 horas, 3 horas no máximo, a exposição dos jovens, não só ao videogame, mas todos os eletrônicos, sejam as redes sociais, seja TV, filme, tudo isso. Né? Mas assim, nesse momento que nós estamos, a gente precisa ser um pouco mais flexível, porque a vida não está normal, então não adianta querer levar a vida normal agora, porque pedir demais para a gente e para eles. Né? Então vamos ter flexibilidade, compreensão, né? Porque senão a gente vai pirar, não é verdade? Ter um pouquinho mais de flexibilidade nesse momento, mas vida normal, a gente estabelece os limites, como eu tenho certeza que estabelece para o Renato, mas tem uma situação em que o jovem passa a burlar. Se ele não acha justo o que está sendo proposto para ele como limite, dependendo da condução que o pai dá, que a mãe dá para esse tipo de situação, ele passa a burlar a lei. Entendeu? Então você fala assim, ó, você vai dormir e vai agora e acabou. Desliga isso daí. E a mãe também vai dormir. Só que a mãe adormece mais cedo. Lembra do horário de sono? A mãe adormece, o que o filho faz? Liga de novo. Entendeu? Aí você fala, tira o videogame. Ele vai na casa do amigo e joga na casa do primo. Tira o celular, ele pega o celular das amigas. Você entende? Pela proibição, a gente até pode ter algum resultado pontual ali, mas não é a maneira mais eficiente. Qual que é a maneira mais eficiente? Chama a criatura para conversar no momento que ele está em paz, né? Se chamar quando ele está bravo e irritado, não vai virar nada, não. Mas chama para conversar e expõe, né, as suas preocupações. E assim, tem uma experiência que eu tive quando eu era bem nova, eu tinha uns 20 e poucos anos, eu trabalhava, e eu implicava no meu escritório com a temperatura do ar-condicionado. E eu vivia reclamando com a minha chefe que era muito frio, que a gente não conseguia trabalhar, porque eu me sentia muito desconfortável, vivia reclamando por causa do ar-condicionado. Ela foi uma sábia, ela foi uma genial. Sabe o que ela fez? Ela falou, Valquíria, faz o seguinte, você tem convênio médico, vai ao médico, marca uma consulta com o clínico geral e pergunta para ele, na época não tinha internet, né? Pergunta para ele qual que é a temperatura ideal
para manter a saúde. E sabe o que o médico me falou? Quanto mais frio, melhor para a saúde. Aí eu perdi todos os meus argumentos e já não era mais a minha chefe, que era a chata, a arrogante, que queria fazer a vontade dela prevalecer. Então, usa a mesma coisa, a mesma sabedoria com o filho. O que está te preocupando? É medo dele se viciar? Então faz um jogo com ele. Fala assim, olha, o meu medo é que você se vicie. Aí ele vai argumentar. Não, mãe, eu não vicio não, imagina. Nenhum viciado admite que está viciado, né? Nunca, mas, assim, jamais. Então, não. Então vamos fazer o seguinte. Pesquisa. Eu quero que você me traga 3 resultados de pesquisa científica que comprove que você não está viciado ou que o jogo não está te prejudicando. E, obviamente, ele vai escolher aquelas linhas que falam que jogo realmente ajuda, e ajuda mesmo, tá, Adri? O jogo eletrônico, ele é muito educativo, desenvolve muitos circuitos cerebrais no cérebro, muitos circuitos cerebrais do jovem, tá? Ele tem benefícios, sim, tá? Então, não é proibido de jogar, não é necessário e não é nem positivo para ele, tá? O problema é o equilíbrio. Só que se ele passar do limite, tanto de horas exposto àquilo, quanto também dele deixar de fazer outras coisas da vida, né? Para começar a ficar só no jogo, aí sim que começa o problema. E ele vai vir com esses argumentos assim mais pró-jogo, mas nada te impede de ir fazer sua pesquisa também. Então esse joguinho que eu vou te propor, se ele tiver nessa de você não tá mais conseguindo fazer os acordos com ele, você faz assim, tá bom, então você busca 3 e eu busco 3. E aí a gente vai ver os 6 artigos científicos, os 6 tutoriais, ou o que seja, que ele achar, né? E aí a gente vai conversar a respeito disso e a gente vai entrar num acordo juntos, porque eu não quero que você deixe de jogar, e eu sei que, inclusive, nesse momento de confinamento, é uma válvula de escape importante para o jovem, para a sanidade mental dele, sabe? Tanto de poder estar em contato de alguma maneira com outros jovens, quanto de ter realmente aquela dopamina, aquelas descargas de prazer que a gente precisa. É um alívio, tá? É uma fuga saudável. Desde que dentro de um limite, né? Então não é para tirar de uma vez, porque ele tem benefícios quando ele joga videogame, tá? E aí você faz isso. E aí vocês estabelecem as regras juntos. Se você propõe uma coisa e ele não aceita, pergunta a contrapartida. É a negociação, é o tal do diálogo que o pessoal fala para ter com o filho adolescente, que na prática a gente não sabe muito bem como é que dialoga, né? Como é que dialoga? É assim, a negociação. Olha, eu queria que fosse 1 hora por dia só de videogame. Ele vai falar, não, mãe, pelo amor de Deus, 1 hora por dia não dá nenhuma partida. Tá bom, o que você queria? Ah, eu queria 5. Mas não, mas 5, né? Vamos ver aqui os estudos. 5 vai te prejudicar. E eu, como sua mãe, eu sou a responsável por não deixar você chegar nesse nível, porque vai te prejudicar. Né? Não posso, é irresponsabilidade da minha parte. Eu vou presa se eu fizer isso. É negligência com você, né? Então vamos negociar aí um meio termo que fica bom para mim e fica bom para você? É assim que a gente dialoga, que a gente chega num acordo, né? E outra coisa também que a gente pode fazer, Dri, é a gente dar alternativas para eles, né? Eu costumo falar, até no e-book tá dizendo assim, o problema das mães é que elas querem que eles saiam do videogame para ir lavar louça. Agora, quem em sã consciência vai gostar de sair do videogame para ir lavar louça? Eu que não. Entendeu? O que a gente pode dar de alternativa para aquele jovem, para que ele queira espontaneamente deixar um pouco o videogame de lado, se aquilo está dando tanto prazer para ele? Alguma outra coisa que também gere prazer, mas que não tenha os malefícios do excesso do eletrônico. Entendeu? E como que a gente fica sabendo o que eles gostam? Pergunta para eles. Pergunta para ele que outra coisa prático. Você poderia fazer. Né? A gente quer adivinhar, não vai ler alguma coisa. O cara detesta ler. Vai pintar, desenhar, imagina, isso é coisa de criança. Pergunta para ele que outra coisa. É um jogo de tabuleiro? É um jogo de futebol? É ficar brincando com o gato, com o cachorro? O que é que você gosta de fazer? Né? Colocar algumas coisas para eles fazerem também. O Renato ajuda em casa em alguma tarefa? Ainda não. Ainda não? Ó, já passou do tempo, tá? Com 4 anos já dá para ajudar. Ah, sim, eu sei. Aproveita o contexto agora, né? Que tá todo mundo em casa, então a louça deve ter aumentado, né? A bagunça em casa deve ter aumentado. Aproveita o pretexto para começar, tá?
Então, assim, filho, eu tô precisando de ajuda, não tô dando conta, né? Você tem como me ajudar em alguma coisa? Qual dos serviços de casa que você gosta mais, que você acha que você poderia me ajudar? E aí já é um tempo a mais que ele vai estar dedicando a outra coisa que não ao videogame, né? Porque a geração pequenininha que a gente tem agora, eles têm muita dificuldade de, como você diz, de ficar entediado. A gente não tinha o que fazer e a gente tinha que viver com isso. Eles não têm essa possibilidade, porque eles estão com o celular ali na mão, qualquer mínimo segundo sozinho, sem fazer nada, eles já pegam alguma coisa para fazer do celular, né? Odri, olha, tem muita coisa para falar ainda, mas... Não se preocupe, vamos continuar... Não, a live. Não, fica tranquila, não se preocupe com isso. Vamos continuar, porque eu acho que é importante concluir o raciocínio. Tá, mas tá fazendo sentido para vocês que eu tô te falando? Claro, lógico, completamente. Eu vou falar rapidinho a questão do vício. Assim, primeiro, vício, só o psiquiatra vai poder diagnosticar, tá? Não é com dicas de internet que a gente consegue dizer se nosso filho tá ou não viciado, tá? Mas tem alguns indícios que podem nos indicar se a gente deve procurar ajuda de um psiquiatra, de um profissional da saúde, para saber se ele realmente tem o vício, aquela coisa, doença mesmo, não a força de expressão, tá? Primeiro é assim, queda no rendimento escolar é um indício fortíssimo. Tá difícil de medir agora, porque tem essa outra situação do isolamento social que está confundindo tudo aí, né? Mas, por exemplo, se ele não quer fazer mais nada, né, nenhuma outra atividade, para ficar só no jogo, isso é prejudicial. Se ele evita coisas do tipo, não quer nem parar para comer, não quer parar para tomar banho, de jeito nenhum, ele sempre vai resistir, tá? Porque é óbvio que é muito mais prazeroso para ele jogar videogame do que fazer qualquer outra coisa. Então ele sempre vai resistir um pouquinho, mas quando chegar ao ponto de não ter o que você faça que não resolve, só se você amarrar e sair arrastando, entendeu? Aí já é preocupante. Você sabe que em casos extremos, e aí é importante a gente fazer uma diferenciação, porque notícia ruim sempre dá mais ibope, né? Teve casos extremos da pessoa chegar a óbito. Teve um caso na China de um rapaz que morreu, porque ficou 4 dias sem dormir, sem comer, sem ir ao banheiro. Ele chegava ao ponto de fazer as necessidades na calça, porque ele não queria parar o jogo para ir ao banheiro. Isso, claro, é um caso extremo, né? Mas pode chegar a isso. Pode chegar a isso, né? Se a gente não tomar providências, né? Então você percebe que é uma coisa... É bem diferente de você, por exemplo... Mas é diferente, por exemplo... o dedo e não... A gente tem que cuidar do nosso. Sim, Mas assim, também não é que todo mundo vai chegar a isso. Em 2017, as estatísticas apontavam que em cada 100 jovens, 5 poderiam chegar ao vício desses jogos eletrônicos. Então é 5%, né? Então imagina aí, na escola do seu filho, 100 alunos, 5 podem ter o risco de chegar ao vício. Então não é o caso da maioria, tá? Mas os indícios que podem nos levar a começar a nos preocupar com isso são essas questões aí de não querer mais nenhuma outra coisa, começar a ter atitudes assim, mentir para os pais, né, para poder continuar jogando, né, ter mudança assim radical na irritação, se bem que assim, confunde também, porque o adolescente, como a gente está falando, as emoções oscilam muito e eles têm dificuldade de controlar as emoções. Então, eles ficarem agressivos, eles terem os ataques de raiva, assim, é comum, é normal, né, no adolescente. Mas, às vezes, é também indício de que aquela irritação, né, por ter que parar com aquilo, equivale aí à abstinência de um outro vício, de droga, de álcool, por exemplo, que a pessoa fica enlouquecida para querer jogar. Esses são os sintomas, assim, principais, né? E existem maneiras da gente tratar isso, tá? Mas eu acho que não é o caso do Rê, não. Eu acho que é uma porcentagem bem pequena. Eu não acho pequena, Val. Eu acho 5% um número bastante elevado. Tem razão, tem razão. Eu não acho pequeno, não. Eu acho, assim, que para um grupo de 100, 5%, eu acho um número bastante, assim, grande. E eu acho que a gente, assim, o maior problema está na constituição das famílias. Porque Sim. Se você... Eu falo assim pro meu filho, eu te pari para eu ser feliz. Eu não fiz um filho para me maltratar. Falei Sim. Isso para ele ontem. Olha! Falei, eu falo para ele, eu quero ser feliz com você. Se eu tiver que sofrer com você, eu não vou ficar contente, porque
Eu cuido de você com todo o meu amor. E por que você não pode cuidar de mim com todo o seu amor? Isso é. Então, eu acho que a gente precisa entender. Eu te falo que eu tenho essa consciência pela educação que eu tive e pela minha gravidez tardia, né? Eu fiquei grávida com 30, eu casei com 37, fiquei grávida com 38, meu filho nasceu, eu tinha 39. Olha! Então, é uma gravidez tardia, muito desejada. Eu sabia que ia ser um menino, porque eu sou louca pelos meninos. Ai, que delícia! E assim, eu acho que é a questão da gente também tomar consciência do nosso posicionamento enquanto família. Porque Sim, não importa se você é uma família, você e seu filho, se é uma família, você e seu esposo, sua esposa, seu, né? A gente não, as constituições de família não vem ao caso, mas não. A gente, enquanto família, a gente precisa entender que você é o adulto, ele é a criança, você precisa ter o seu equilíbrio. Agora, se o adulto também não tem equilíbrio, como é que vai tomar conta da criança? Como é que vai exigir da criança que tem equilíbrio, né? E é difícil, então, as pessoas, esse autoconhecimento, os paradigmas como eles são formados, as pessoas precisam buscar esse entendimento para que elas sejam felizes enquanto pai e mãe e façam seus filhos felizes enquanto filhos. Sim. E que cada um tem o seu lugar no mundo. Perfeito. Eu acho fantástico. Olha, seu trabalho é incrível. Obrigada. Assim, os vídeos que eu já vi, assim, eu acho que ajudam muito. As Obrigada. pessoas realmente têm dificuldade em relação a entender qual é o seu posicionamento diante da adolescência, porque na verdade é a aborrecência. Hoje o Renato falou assim pra mim: mãe, quando que o Fabinho faz aniversário? Eu falei, em julho. Daqui 3 meses. Daqui 3 meses ele já vai ser adolescente. Eu falei, porque 12 anos é adolescente? Ele falou, mãe, adolescente. Eu falei, você jura? Pra mim era uns 14, 15 anos adolescente. Mãe, é com 12. Ai, meu Deus, ele vai virar um chato agora. Agora sim que ninguém vai aguentar. Aí quem que falou isso? Ele? Eu falei pra ele. Não, eu falei pra ele que o amigo dele vai virar um chato. Aí ele falou assim pra mim. Eu falei, nossa, Renato, então falta 2 anos pra chegar nessa fase de adolescente. Gente. Ele falou, eu ainda sou criança. Eu falei, criança Deus. Depende do interesse. Depende do interesse. Então, assim, é muito bacana esse seu trabalho, Val. Você tá de parabéns, amor. Viu? Obrigada mesmo, viu? Obrigada mesmo. E assim, obrigada por você ter vindo fazer essa live com a gente. Vamos fazer mais uma, então, lá no seu canal. O que você faz? Conta pra gente aqui, o que você faz? Eu organizo casamentos. Ai, que lindo. Você sabe que eu fui calígrafa, né? Te contei, né? Eu criei o Thiago fazendo caligrafia para convite de casamento. Não faço mais, mas era uma coisa bem legal. Que bacana. Obrigada mesmo. Eu acho que caligrafia devia custar R$10 cada uma, porque é um servicinho chato. Eu jamais faria. Serviço de preso. Não, nossa senhora. E as noivas são chatas, exigentes. Oh, meu Deus do céu. Pode ser manequim no lugar. Vamos falar mais sobre isso. Val. Obrigada, viu, Driol? Um beijo pro Rê. Se você tiver dúvidas, se tiver problema aí, se a nave vier abduzir, se você não entender mais a língua que ele fala, eu faço tradução, tá bom? Tá bom, muito obrigada. Beijo grande, Val. Eu te agradeço. Tchau. Tchau, beijo. Tchau.